Deus libera boas palavras sobre nós. Verdade. Sabia disso? Tem pessoas que reclamam a vida toda. Eu deveria isso, eu deveria ser aquilo, eu deveria ser aquilo outro. Deixa eu te dizer, os céus declaram as maravilhas de Deus. E Deus declara boas palavras a seu respeito, irmão. Você é precioso, você é preciosa. Mas para a gente compreender, a gente tem que estar alinhado com Ele. Amém? Deixa eu dizer algo para você hoje, agora. A boa palavra do Senhor a seu respeito é a resposta do grande amor dEle e a bondade que Ele tem para conosco. Só isso já nos basta. Efésios 1, versículo 3 diz assim: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, ao qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Então o que o Senhor é? Bendito Deus Pai. E o que Ele fez? Nos abençoou. Em quem? Em Cristo. Aonde? Nas regiões celestiais. Olha que coisa poderosa. Aqui tem uma profunda verdade, aqui escondida nessas palavras, bendito e bênçãos. Sabe por quê? Porque aqui o original do que o grego, né, se você pegar o tradutor grego, e se você clicar nessa palavra bendito, se você clicar nessa palavra abençoou, elas dizem a mesma coisa. O significado dela é elogio. Amém? É um elogio. O elogio de Deus. Então essa mesma palavra, nós vamos ter, anota aí se você quiser, em Romanos 15, 29, o apóstolo Paulo está dizendo: hei de vir na plenitude da bênção do Evangelho de Cristo, ou literalmente, na plenitude da boa expressão de Deus em Cristo. Em Romanos 16, 18, essa mesma palavra é usada, mas dessa vez ela é usada por falta de sinceridade. Se você for ler lá depois, Paulo vai falar através das obras e lisonjas que enganam o coração das pessoas simples. Ali há algo que desonrava o Senhor. Então nós temos várias situações na palavra que tem a ver com elogio. Então se a gente reorganizar, presta atenção aqui comigo, reorganizar com a tradução literal do significado original destas palavras, aqui em Efésios 1, versículo 3 vai dizer assim: elogiado seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, ao qual tem falado bem ou sublimemente a nosso respeito com toda a boa expressão nos lugares celestiais em Cristo. Ei, o Pai fala bem de você em Cristo. O Pai fala bem de mim em Cristo. Ele está te elogiando, irmão. O tempo de reclamar acabou, porque o Senhor não reclama de você. Ele elogia você, Ele elogia a mim. Amém? Então a gente pode ter isso para nós de uma maneira prática, trazendo a tradução literal, que o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo tem elogio para a igreja dele, aqueles que estão em Cristo. Aleluia. Ficaram surpresos? Nunca ouviu falar disso, né? Mas isso é surpreendente mesmo. A verdade de Deus que elogia os seus filhos. Ele dá boas palavras a respeito dos seus filhos. É uma coisa chocante. Se nós tivermos uma mentalidade, se nós tivermos uma mente completamente humana, fora do propósito de Deus. Ele fala essas coisas maravilhosas. Deus fala bem de nós. Mas como que Deus fala bem de nós? Não é daquela pessoa caída, a natureza adâmica. Não. Não é daquela pessoa que gosta de viver o pecado. Não. Deus elogia os seus filhos que foram regenerados em Cristo Jesus. Ele nos abençoou, Ele fala bem de nós
nos céus, nas regiões celestiais, em Cristo. O papai fala bem de você quando você está em Cristo. O papai fala bem de mim quando eu estou em Cristo. Hey, Romanos 6, 6 a 11, depois você vai ver um pouquinho sobre isso, porque a gente estava mortos, mas o Senhor nos deu vida em Cristo. Ele declara que nós somos novas criaturas em Cristo, as coisas velhas já se passaram e eis que tudo fez novo. Ele declara que fomos ressuscitados com Cristo e entronizados com Ele nos lugares celestiais, Efésios 2, 6. Meu Deus, isso é forte demais, sim ou não? Essa autoridade que Deus revestiu o homem que está em Cristo, além de Ele resgatar o plano original de Deus, a vida e o propósito pelo qual Ele sonhou comigo e com você, Ele fala bem de você, Ele fala bem daquilo que você faz, mas para isso tem que ser em Cristo, não em uma religião, não em um sistema, não em um sofisma, não em uma ideia, mas é numa verdade. E Jesus Cristo, Ele é a verdade. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém tem acesso ao Pai senão por mim. Então Ele te regenerou, Ele me regenerou. Então o papai fala bem: olha lá o meu filhinho, olha lá a minha filhinha. Para de reclamar das coisas, porque aquele que te criou, aquele que te formou e aquele que te regenerou fala boas coisas a seu respeito. Ele vê completo em Cristo. Tudo que Jesus Cristo fez não foi para si próprio, e sim por mim e por você. E então nessa atitude de Jesus Cristo, agora nós somos completos, íntegros, perfeitos, imaculados. Aleluia! Aleluia! Eu quero te encorajar hoje, irmão. Hoje é dia 30 de janeiro, praticamente o último dia do mês, tem mais um dia amanhã. Ei, preste atenção. Jesus nos levou ao projeto inicial de Deus, e Ele fala bem de nós. Ele tem boas notícias a nosso respeito. É assim que o Pai vê eu e você no Filho de Deus. É assim que nós fomos restaurados em Cristo Jesus. Aleluia. E Ele dá essa boa notícia, essa boa palavra de nós, mas a gente precisa aprender a acreditar nela. Você crê na palavra de Deus? Eu creio na palavra de Deus. Eu estou dando aqui um ensinamento, não é da minha cabeça, é da palavra de Deus. E se depois você não gostar do que eu estou falando, eu peço para você assistir mais umas 4 vezes lá na internet, para você entender direito. Que eu não estou falando sobre uma cabeça humana, mas eu estou falando sobre o cabeça da igreja. A mensagem que eu trago hoje é sobre o cabeça da igreja, e não sobre a cabeça do homem. Há poder na palavra de Deus liberada para mim e para você. A boca de Deus liberando sobre mim e sobre ti. Mas se nós crermos nela, ela vai fazer efeito. Amém? Pouco antes de Jesus subir aos céus, lá em Atos, no capítulo 1, versículo 8, Ele liberou uma palavra sobre os discípulos. Sabe qual é? Coloca aí para mim, Atos, capítulo 1, versículo 8. Nós vamos ler. Porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão as minhas testemunhas em Jerusalém e em toda a Judéia e Samaria e até os lugares mais distantes da terra. Vamos ler de novo, todos juntos, vamos ler. Porém,
Quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão as minhas testemunhas em Jerusalém e em toda a Judéia e Samaria e até os lugares mais distantes da terra. Aleluia! Aleluia! Só não compreende isso quem não permitiu que o Espírito de Deus haja na sua vida. Jesus falou, vai descer sobre vocês. E a descida do Espírito Santo é poder colocado dentro de cada crente. É poder colocado dentro de cada filho de Deus. Ei, é o poder de Deus colocado dentro de mim, dentro de você. Não há nada para temer, irmão. Só temos medo quando não compreendemos a grandeza dessa maravilhosa palavra de Deus. E isso nos dá uma posição legal diante daquilo que Deus nos criou. Aleluia! Essa é a nossa posição legal diante de Deus. Quando nós aceitamos a Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós somos justificados e recebemos diante de Deus essa posição de legalidade diante de Deus, da autoridade, do poder dele, e receberão poder ao descer o Espírito Santo, e vocês serão as minhas testemunhas em todos os lugares. Em Efésios ainda, no capítulo 1, no versículo 15 para frente, o apóstolo Paulo vai orar pelos irmãos ali. E diz assim, 15 para frente, já a gente termina, para a gente concluir esse raciocínio aqui. Por isso, desde que eu ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus Cristo e do amor que vocês têm por todos os irmãos na fé, eu não paro de agradecer a Deus por causa de vocês. Eu sempre lembro de vocês nas minhas orações. Peço ao Deus do nosso Senhor, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai glorioso, que dê a vocês o seu Espírito, e o Espírito que os torna sábios, e revelará Deus a vocês, para que assim vocês conheçam como devem conhecer. Peço a Deus que abra a mente de vocês, para que vejam a luz dele, e conheçam a esperança para o qual ele os chamou, e também para que saibam como são maravilhosas as bênçãos que ele prometeu ao seu povo, e como é grande o seu poder que age em nós, os que cremos nele. E esse poder que age em nós, os que cremos nele, é o mesmo poder que ele usou quando ressuscitou Cristo e fez com que ele sentasse ao seu lado direito no mundo celestial. Cristo reina sobre todos os governos celestiais, autoridades, forças e poderes. Ele tem um título que está acima de todos os títulos das autoridades que existem neste mundo e no mundo que há de vir. Amém, irmãos? Vocês estão entendendo o que eu estou falando aqui? Faz sentido isso para vocês? Eu peço, Paulo está orando, que Deus abra a mente para que vocês vejam e conheçam como Ele realmente é. Conheça a esperança para a qual Ele chamou vocês. Porque é grande o poder dEle que age em nós. Versículo 19. O poder dEle que age em nós, aqueles que creem nele. Só age quem crê. Quem não crê, não age. Nós cremos no poder da palavra de Deus. E é Ele que diz, é Ele quem fala, Ele que libera essa palavra. Chega, tá lá. E se nós cremos nele, deixa eu te dizer, que poder é esse? Olha aqui. Quantos creem que Jesus ressuscitou dos mortos?
Quantos creem verdadeiramente que Jesus Cristo foi ressuscitado do meio dos mortos? Levante a sua mão, de verdade. Então deixa eu te dar uma notícia. Mediante a verdade de Cristo, verdade da palavra do Senhor, esse mesmo poder que Deus usou, é o mesmo poder que Ele age em nós e através de nós. Agora me diga uma coisa, para que a gente tem que ficar reclamando das coisas, se tem o poder que ressuscitou o Filho de Deus dos mortos dentro de nós, dentro de nós? A autoridade de Deus foi otorgada à igreja, foi liberada à igreja, por isso que Ele fala coisas boas da igreja. Vocês são maravilhosos. O diabo fala que vocês não valem nada, mas o meu Senhor diz, vocês são maravilhosos. O diabo fala que vocês são bando de louco, mas o Senhor diz, eu vou usar coisas loucas desse mundo para envergonhar aqueles sábios. O diabo vai dizer assim, esse povo é um bando de alienado, mas o Senhor diz, aqui é o meu povo em quem eu amo, e eu liberei o meu filho, e hoje eu tenho eles de volta comigo. É esse o pensamento de Deus acerca de você e de mim. Pensamentos de paz e não de mal. É isso, é esse poder que foi lá e tirou Jesus do mundo dos mortos e o ressuscitou. Esse poder age dentro de você e através de você. Aleluia, aleluia. Mas para isso, a gente tem que estar em Cristo, porque foi em Cristo que Deus usou esse poder. E Ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então não tem outro lugar não, Cidinho. Qualquer outro lugar que alguém chegar falando, é mentira. Se você fazer isso tantas vezes, se você fazer uma campanha de 7 quarta-feira do poder, você vai... Estão te enganando. O meu Jesus já falou, através da palavra, que nele, Ele nos levou para reinar com Ele, na glória de Deus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, senão por mim. Essa é a identidade que eu e você precisa acreditar que somos e temos em Cristo. Essa é a identidade da igreja, aqueles que estão em Cristo. Vocês não são derrotados, nós não somos derrotados, muito pelo contrário, nós somos chamados para governar de volta naquilo que Deus nos chamou, porque quando Jesus leva atrás dele todos os poderes, os governos e as potestades, a Bíblia diz, nós lemos aqui, então o Senhor diz que todos os poderes estão debaixo do governo de Jesus. E quando nós estamos em Jesus, nós passamos a governar com Ele. Feche os seus olhos aí e pense em todos os tipos de coisas ruins que você passou. Nesse ano, no ano passado. E eu vou te dar uma palavra agora de ânimo, de encorajamento. Jesus foi ressuscitado com o poder de Deus e compartilhou comigo e com você. Não tenha medo. Nós precisamos aceitar quem nós somos. A identidade de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo na nossa vida. Aleluia. Efésios 2, 4 a 7 diz assim: mas a misericórdia de Deus é muito grande, e o seu amor por nós é tanto, que quando estávamos espiritualmente mortos por causa da nossa desobediência, Ele nos trouxe para a vida que temos em união com Cristo. Pela graça de Deus vocês são salvos, por estarem unidos com Cristo Jesus. Deus nos ressuscitou. Coloca o versículo 6 aí. Por estarmos unidos com Cristo Jesus, Deus nos ressuscitou
Para que, irmãos? Para que o Senhor nos ressuscitou? Vamos lá, para que o Senhor nos ressuscitou? Eu não ouvi. Para que o Senhor nos ressuscitou? Para que Ele nos ressuscitou? Por que Ele te ressuscitou daquele mundo maligno, daquele mundo de trevas? Por que Ele te tirou de lá? Por que Ele me tirou de lá? Para reinarmos com Ele no mundo celestial. É para isso que Ele nos chamou. Propósito eterno de Deus. Osiel, você está doido? Tô não, é a palavra de Deus. Não estou pregando ideia da minha cabeça, é a palavra de Deus. Ou a gente crê ou não crê. E se Ele nos ressuscitou em Cristo Jesus e fez isso, Ele então declarou isso acerca de mim. Ele nos ressuscitou para reinar com Ele. Aleluia. É porque é isso que Ele vai fazer, irmãos. Versículo 7. Por que Deus fez isso? Para mostrar em todos os tempos do futuro a imensa grandeza da sua graça, que é nossa por meio do amor que Ele nos mostrou por meio de Cristo Jesus. Vamos ficar de pé, pelo amor de Deus. Eu estou ficando doido aqui. Eu estou ficando maluco aqui. Ei, a palavra de Deus é maravilhosa. Deixa eu te dizer uma coisa, vou ser bem honesto com você. Vive do jeito que você quiser, mas a palavra de Deus declara do jeito que a gente precisa viver. E Ele nos chamou para reinar com Ele nas regiões celestiais, cara. Ei, Ele nos chamou. E todos os governos da terra estão submetidos. E Ele nos chamou para reinar com Ele. Então deixa eu te dizer, Satanás não tem domínio sobre a igreja. Satanás não tem domínio sobre a sua vida. O pecado não tem domínio sobre a minha vida, sobre a sua vida. Ei, não tem, acabou. Jesus aniquilou e pagou a conta. São essas boas palavras que Deus tem a respeito de mim e de você. Verdade. Elas representam a declaração divina daquilo que o Senhor nos trouxe em Cristo Jesus na unidade. O privilégio que nós temos por estar em Cristo Jesus. Essa é a palavra de Deus. Essa é a palavra de Deus. Eu anotei uma coisa aqui que diz assim: a mente natural se rebela contra esse tipo de revelação sobrenatural. Há pessoas que vão rejeitar o que eu estou falando aqui, mas isso é uma mente natural. Toda mente natural rejeita a mente sobrenatural. Mas é somente à medida em que participamos da mente de Cristo que podemos compreender essas verdades. Aí então elas se tornam o caminho para o poder e a vitória pessoal sobre problemas, sobre o pecado, sobre a enfermidade, sobre os demônios, sobre a adversidade, sobre a angústia, sobre a depressão, sobre a quebra de relacionamentos, sobre a quebra de fidelidade. A mente sobrenatural em Cristo Jesus vai me fazer compreender e vai te fazer compreender todas essas coisas. Marcos 16, para terminar. Cadê? Ah, já está aí, né? Hoje eu estou empolgado. Marcos capítulo 16, 14 a 18, para a gente terminar. Diz assim: por último, Jesus apareceu aos 11 discípulos, quando eles estavam à mesa comendo, e os repreendeu por não terem fé e por teimarem em não acreditar no que havia contado os que tinham visto ressuscitado. Então Jesus disse: vão pelo mundo inteiro, anunciem o evangelho a todas as pessoas.
Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Aos que crerem será dado o poder de fazer estes milagres: expulsar demônios pelo poder do meu nome e falar novas línguas. E se pegarem em cobras ou beberem algum veneno, não sofrerão nenhum mal. E quando puserem as mãos sobre os doentes, estes ficarão curados. Mas ele diz: aos que creem. Quem crê aqui? Quem crê aqui hoje? Quem crê na palavra de Deus aqui hoje? O Senhor nos chamou para governar com Ele nas regiões celestiais em Cristo. Então Ele diz ali para os discípulos, repreendendo pela falta de fé, e Ele diz: aos que creem, receberão sinais para operar sinais, maravilhas, prodígios. Se comer alguma coisa mortífera, não vai fazer mal. Eles vão expulsar demônios, vão colocar as mãos sobre os doentes e serão sarados. Eu creio na palavra de Deus. Eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, Deus, diante do teu altar, Deus. Que o Senhor venha, eu vou clamar até que o Senhor venha. Eu não vou descansar até que o Senhor venha. Eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, Deus. Deixa eu te dizer uma coisa pra gente diante do teu altar, Deus. Jesus restaurou a autoridade que o homem perdeu. Mas a gente precisa andar com a mesma mente de Cristo para a gente receber tudo isso. Isso não vai ser compartilhado através de uma ideia. Isso não vai ser compartilhado através de feed de Instagram. Nós estamos vivendo uma geração que concorda mais com aquilo que se diz no feed de Instagram do que daquilo que se diz na palavra de Deus. É verdade. Eu quero viver aquilo que isso aqui diz, o que eu preciso viver. Eu não tenho guru espiritual. Eu tenho Jesus Cristo ressurreto e que derramou sobre a igreja o poder de Deus para ir, para pregar, o poder de Deus para batizar, o poder de Deus para curar, o poder de Deus para libertar. Vocês recebem essa palavra hoje? Em nome de Jesus, feche seus olhos, eu quero orar com você aqui. Se tem alguém que entrou aqui hoje nessa casa, ou que está nos assistindo, que está triste porque perdeu qualquer coisa, Jesus fala: aquele que perder sua vida achará. Jesus diz: aquele que abre mão de coisas por mim, vai encontrar em mim. Seja restaurado no plano original do propósito de Deus. E o plano é esse: Deus derramou sobre a igreja a autoridade para governar com Cristo Jesus nas regiões celestiais. Pai, eu oro pelos meus irmãos nessa noite, para que o Senhor nos inunde de graça, de sabedoria, de conhecimento, da revelação de quem o Senhor é, da revelação de quem nós somos. Deus, em nome de Jesus, que ninguém jamais se sinta menor por coisas que o diabo mentiu para ele. Porque a verdade é que nós estávamos mortos, Senhor Jesus, mas o Senhor nos tirou de lá. E nós temos vida com o Senhor. Eu abençoo os meus irmãos agora, nessa noite. E peço, Senhor, esse poder que está dentro de cada um comece a agir agora.
Comece a agir agora neles. Comece a agir agora em nós. Comece a agir agora através de nós. Somos filhos teus. Sabemos quem somos. Usa-nos. Eis-nos aqui. Eu abençoo os meus irmãos agora e declaro sobre eles a vida de Deus, a mente de Jesus Cristo. Que possamos todos ter cativo a nossa mente, a mente de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Receba isso sobre a sua vida agora, em nome de Jesus.